Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais o que eu não falei do jogo entre Fluminense e Flamengo. Nesse caso, Flamengo e Fluminense. Jogo esse válido pela Copa do Brasil. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, uma das coisas que eu vou ensinar para vocês dentro da psicologia é chamado de princípio da ausência. O que significa o princípio da ausência? É quando você realmente vê que aquilo que faltou para o clube realmente significou muita coisa. E de fato, o Fluminense anda sentindo esse princípio da ausência, né? Eu tive uma ex, entre aspas, não posso nem falar que é ex, porque, só foi uma ou duas vezes só que eu vi ela. E ela ficou falando pra mim e falei assim, cara, eu não tô ouvindo uma pessoa. E aí eu perguntei pra ela sobre essa pessoa e pá, realmente essa pessoa não estava mais entre nós. Isso é o princípio da ausência. A ausência, ela é muito mais significativa do que qualquer outra coisa. Então vai ser pelo menos isso. Aliás, falando diretamente de ausência, vamos também falar sobre uma coisa que o Daniel Penafirme, que é o meu pastor glorioso, falou, que ele sentia uma certa ausência de policiais em vários lugares chaves para a ida para o Maracanã. E depois vocês falam bem da polícia. Eu não falo bem da polícia de jeito. Eu só tenho uma pequena estima da polícia. Mas agora, vários pontos chaves que realmente são preocupantes para a vinda do Maracanã, ainda mais de um clássico desse, faltou. Teve uma ausência grande de policiais. Dito isso, vamos falar mais sobre o Fluminense. Manuel e Felipe Melo. Felipe Melo ausência pelo cartão vermelho e Manuel, que estava muito abaixo de qualquer outra coisa. Parecia que era um jogador que já não sabia mais jogar bola. Manuel parecia isso. Não sei jogar bola diversas vezes, dando contra-ataque, diversas vezes tendo que apelar por aquilo. E eu te falo o seguinte, esse daí é justamente o que o dinizismo precisa, de um jogador que é fraco, tecnicamente falando. Porque acontece o seguinte, quando você quer revolucionar tudo, para você revolucionar, você precisa de algumas peças importantes. Quando Hitler queria revolucionar, por exemplo, eu sei que eu estou falando esse nome, mas só para você ter uma ideia de tamanho, o que ele precisou fazer? Ele precisou apelar para as massas mais pobres, para apelar somente para os industriais, para falar que aquele lado, o lado judeu, era o fraco. Então você precisa ter alguns elementos importantes para você começar a iniciar uma revolução. E bom, o Diniz, ele falou por todas as letras que ele falou assim, todo mundo quer um futebol diferente, um futebol revolucionário, e aí quando faz vocês reclamam? Não, é porque você precisa de peças. Felipe Melo é uma boa peça. Manuel não. Mas mesmo assim você coloca. Eu acho que é o complexo da ausência, né? Que é justamente a ausência por ela mesma. Pirani e Giovani. Giovani e Pirani que foram contratados de forma surpresa, de forma atabalhoada, e que dos contratações que não tem detalhes sobre isso. Por que foi contratado o Pirani? O que motivou a contratação desse jogador que não serve para nada nesse futebol do Diniz? Não trabalha, não ajuda,
A contratação dele, eu não sei que posição ele fica. Eu não sei como que ele se sente mais confortável. Ou seja, se até agora, já beirando o metade do mês, metade do ano, eu não sei o que significa Pirani, alguém me explica, por favor. E o Giovanni, mesma coisa. É o cara que às vezes aparece quando realmente tem muitas lesões ou muitos problemas. Aí aparece o Giovanni do nada. Que é outro cara que também não muda muita coisa. É o Pirani 2. Sabe, a gente contrata vários piranizinhos, né? O que é o Pirani, na minha visão? O que é o Pirani? O que é um Giovanni, na minha visão? É justamente aquele cara que não ajuda e não atrapalha. É neutro. Isso atrapalha bastante. Diferentemente do próprio Thiago Santos, né? Que eu não vou falar aqui, que eu não coloquei aqui na minha pauta, mas o Thiago Santos atrapalha, de verdade. Arthur e Isaac. Quantas e quantas vezes eu falei pra colocar os garotos, ó. Falei lá no Cuiabá, eu peguei todos ali. Falei lá no Cuiabá. Falei no... Falei contra o Volta Redonda. Falei diversas vezes. Cara, eu já falei tantas vezes sobre os garotos terem que entrar pra ganhar ritmo de jogo. E não tem ritmo de jogo. Eles não conseguem ganhar ritmo de jogo. Porque o Diniz, ele não coloca esses jogadores pra jogar. Então a ausência disso é a ausência de diversas vezes em que o Diniz teve uma clara abertura de janela para colocar os moleques só para jogar, sei lá, 30 minutos de jogo e ver como que eles se adaptam. Mas não. Ele preferiu encerrar todas essas janelas. Antes de a gente continuar falando mais sobre o que eu não falei, se inscreve no canal, faça o tempo para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais da questão de vídeo, todos os 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos falar mais sobre o Fluminense. E bom, Marcelo, Alexander e Keno. Que é que todo mundo fala, né? A ausência maior é daquele lado esquerdo que realmente foi torcidado. Foi torcidado. Com Alexander, com Keno, com Marcelo, tudo isso daí era maravilhoso. Porque o Alexander supria o Marcelo na volta para voltar para marcar. O Marcelo conseguia atacar tranquilo. E o Keno fazia a entrada mais em velocidade. Hoje a gente não tem entrada com velocidade. A gente não tem mais um cara que realmente é especial, sem ser o Ganso. E é muito simples. É só você pegar o Ganso e conseguir realmente fazer com que o Ganso tenha que tocar para trás, para ele parar de ser especial. E você tem o Alexander, que é um cara mais de velocidade, que também pode penetrar na área. Tranquilo, porque ele vai conseguir voltar tranquilo. Ou seja, perdemos todo o lado esquerdo. Isso está fazendo muita ausência. Sobre a ausência do Arthur Isaac é justamente essa. A ausência de entrada. Você tem a ausência de jogador, que é o Pirani Giovanni. A ausência de boa técnica. Agora a ausência de lado de campo. Mas aquele que não faltou na ausência, mas que sofre por isso, o Fábio. Porque se tivesse 1-0 Fluminense, seria uma outra coisa. Agora, quando está 1-0 e a gente tem uma ausência de várias situações, de várias ausências acontecendo, não adianta um goleiro suprir. A gente está vendo o Santos, propriamente dito. O Santos tem o melhor goleiro do país, que é o João Paulo. E não adianta se você tem diversas ausências em cima dele. Sabe? De novo isso. Eu coloquei o Fábio aqui em loco aqui, ó, em foco. O Fábio jogou muito.
O Fábio agarrou 3 vezes. E sabe qual que foi a situação do Fluminense? Nenhuma. O Fluminense não mudou durante o jogo inteiro. E o Fábio teve que agarrar 3 vezes, porque senão seria mais um gol. Seria 3-0, poderia vir 4-0, 5-0. Mas o Fábio agarrou. E nada de mudança do Fluminense. Então não adianta, né, você suprir a ausência com um goleiro ótimo. E vamos falar sobre dinizismo, mas eu só quero deixar claro aqui que eu vou fazer um vídeo especial sobre Diniz. Isso é uma coisa que está me sendo extremamente desconfortável em Diniz. Mas falando sobre futebolisticamente é justamente isso. O dinizismo, que eu falei lá atrás sobre a revolução, é justamente isso. Você não tem peças para a sua revolução. Você não tem estrutura para a sua resolução. E isso, para você fazer uma revolução, você precisa ter essas peças. Se você não tem essas peças, você não tem como fazer. E não adianta reclamar para ter peça. Você já tinha que ter falado isso lá atrás. Você já tinha que ter falado para não contratar os jogadores. Mas isso é para o próximo vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tempo você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais em questão de vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pique na tela e eu quero que você se lembre disso. Lembra disso. Revolução. E responsabilidade. Saudações tricolores. Saudações Dux e Duques tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise Duque Tricolor, falando do Fluminense da base. Então, seja no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, eu peguei disso aqui muito sobre isso aqui, sobre essa matéria do próprio Fluminense. Tá certo? Que é justamente sobre o Sub-17 do Flu engata, série invicta e mira a semifinal. Tá? Então, dito isso, eu já mostrei aqui sobre isso. Vamos comentar sobre, né? Realmente, né? O que acontece? O Fluminense, eu sempre falo assim, o Diniz me ensinou uma coisa importante na minha vida, que foi justamente sobre a questão de um padrão. O Fluminense hoje tem padrão de jogo. Todo mundo sabe, que é o dinizismo, que é toca ali, toca ali. Acha um cara do nada livre e faz o gol. Basicamente é isso. O que acontece é que aqui a gente tem que pensar em 3 tipos de situações. Eu sempre falo muito disso. Quando eu falo sobre contratação do Fluminense, eu sempre falo sobre a trindade, que é gestão, jogador e torcida. E hoje a gente vai falar sobre a gestão do Fluminense também. E aí, sobre a visão que eu tenho que o meu canal tem, é uma visão justamente daquele Fluminense, mesmo lá de trás, mesmo de 2019, 2020, que era um Fluminense fracassado ainda, mas é um Fluminense que tinha uma coisa muito interessante: a aposta na base ao invés de contratação de jogadores. Essa aposta na base, ela rendeu frutos. Matheus Martins, Luiz Henrique, Ivanilson, João Pedro, entre tantos outros aí que a gente vê. Ibanez. O que eu estou te falando é o seguinte: ali a gente tem resultado. Ali a gente tem uma contratação que custa nada para o Fluminense. E que só gera lucro se aquele jogador for vendido. E hoje, a base fundamental da gestão do Fluminense, que eu falei que era um dos segredos do Fluminense, que eu falei os segredos do Fluminense, é justamente essa. É justamente você vender barato para um clube de menor importância. Esse clube de menor importância vai vender para o clube mais caro, e aí você vai ganhar uma porcentagem disso, que é ínfima. Inteligente, né? Inteligentíssimo isso. Então, a minha visão do meu canal sempre foi justamente isso. Eu não me importo de vencer ou perder.
Eu me importo somente de como que o Fluminense está usando a base. Já que falaram muito que a base do Fluminense que é que coloca o Fluminense lá pra cima, então vamos falar sobre a base do Fluminense. E a base do Fluminense é bem importante pra mim. E aí, sobre a base sub-20. O que sabemos sobre a base sub-20 do Fluminense? Você tem o esquerdinho que não é do sub-20, mais sub-17, mas quer dizer, mais sub-20. Você tem esquerdinha, você tem o Freitas, você tem o Isaac, você tem o João Lourenço, você tem o Arthur. Tudo isso daí é da base sub-20. E o que sabemos? Bom, eu só posso informar para vocês sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E lá eu vi diversos jogadores que são interessantes para o Fluminense. O Isaac, que foi um bom jogador, mas que precisa ainda ganhar corpo. O Freitas, que é um ótimo jogador, e que eu não sei porque o Fluminense não coloca ele em campo em nenhum momento. Você tem também o próprio João Neto, que seria interessante, que é um cara mais trombador na área, que a gente não tem hoje no Fluminense. Também, né, o jogador que foi emprestado, mas ainda tá vinculado ao Fluminense. Mesmo estando emprestado, ainda tá vinculado com o Fluminense, que é o Lambrito, que simplesmente foi emprestado por o Porto. Que também é um jogador inteligente, é um jogador tipo Pedro. Mas o Fluminense não pode ter um jogador tipo Pedro. Não merece. É disso que eu tô falando. Eu vi toda ali. A gente perdeu muito por conta do campo, que era horroroso. O Goiás era só toquezinhos diferenciados, justamente entendendo o campo. O Fluminense que não joga naquele campo, não dá acostumado naquele campo. O Goiás já sim. E de fato, por um dia típico de vários jogadores, o Fluminense perdeu. E foi eliminado da Copa São Paulo Futebol Júnior. Mas ali tinha vários jogadores interessantes. A pergunta é, cadê o Diniz colocando jogadores interessantes para jogar nos jogos mais fáceis? Aí você tem justamente o que eu falei sobre o tema, que é a base sub-17. Eles têm dois caras, o Cão Elias e o Matheus Reis. Tem vários outros. O próprio Esquerdinha é da base sub-17, eu acho. Você tem vários jogadores ali. Vários. No próprio ali, né? Pô, você tem um time invicto, um time que anda goleando toda hora. É um time que não tem medo justamente de ir pra frente, de jogar pra frente. Não tem essa de problemas ali. E continua goleando. Toda hora eu vejo isso, goleia. O Fluminense goleia. O Fluminense sub-17 goleia. Se o Fluminense sub-20 foi um fracasso, o Fluminense sub-17 está sendo o ouro do Fluminense. E Cauã Elias e Matheus Reis está sendo o foco de todo mundo. Sabe por quê? Porque eles sabem o que é bom e o que é ruim. E mesmo assim, eu já estou vendo muito mais a gestão do Flu falando em vender do que manter. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, faça o que está aqui, se inscreve no canal, faça o triplo Z, que é curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo, e todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela e vamos falar mais sobre isso. Tô contando aqui bastante coisa, tá? Evanilson, Lambrito, Kaique e muito mais. Quantos jogadores desses vão ter que ser vendidos para o Fluminense manter um caixa tranquilo e continuar tendo um bom time? Porque eu não quero simplesmente vender por vender e continuar o time na merda, sem ganhar nenhum título importante. E além disso, você não ter caixa para contratar bons jogadores. Ou seja, o que está sendo feito com isso? O que foi feito com o dinheiro do Evanilson? Do empréstimo do Lambrito? Do Kaique, que foi vendido? Do Metinho?
do João Pedro, do Richarlison, do Ibanez e todos os outros. O que está sendo feito com isso? Ou algum deles foi parar na Tombense e acabou somente perdendo? Eu quero saber sobre isso. Será que a gente vai ter uma resposta sobre? E a minha mina é o seguinte: o que o Flu tá fazendo agora? Qual que é a situação do Flu agora? É a valorização ou a desvalorização do jogador? Pra você. Vou esperar um tempo. Pra você ficar pensando, refletindo. Minha resposta é a desvalorização completa do nosso futebol de base. Aliás, uma coisa interessante, né? Porque eu tô vendo que o Fluminense tem base não somente do Rio, do Brasil, mas fora dele eu nunca vi um jogador fora do Brasil que o Fluminense tem base e joga pelo Fluminense. Eu não entendo isso. Eu não consigo compreender. Você consegue compreender que o Fluminense tem uma base em Lima, no Peru? Uma base do Fluminense. E não tem nenhum jogador peruano se destacando lá? Sabe? Eu não consigo entender isso. O Fluminense não é tão bom? O Fluminense não é maravilhoso? Ou a gente tem que já rever justamente todos os conceitos? Que montar uma base é complicado, tá? É barato, porque beleza, lugares assim são muito mais baratos para montar, porque o real vale muito mais. Mas é a base. Que tem vários lugares sul-americanos. Cadê os jogadores que deveriam estar vindo de lá pra cá? Cadê os jogadores que vieram do Chile? Daquela copinha lá que eles pegaram 2 jogadores do Chile e até agora não vi mais nada além disso. Cadê o Fluminense formando sobre isso? É somente isso. O que tá fazendo agora? Eu não sei. E só para ampliar o debate, que eu vou voltar naquela minha visão. O meu Fluminense é o meu Fluminense a partir da base do Fluminense. É disso que eu me coloco. Se a base do Fluminense é fraca, se a base do Fluminense está tendo problemas, o Mário Bittencourt deveria estar informando isso imediatamente para o torcedor tricolor. E você, torcedor tricolor? Você sabe como está sendo a base do Fluminense? Você tem noção que a gente tem 2 jogadores especiais que todos os times da Europa estão querendo contratar, que é o Matan, que é Matheus Reis e o Cauã Elias? E que o Fluminense sequer está mencionando eles no time principal? E você sabe o que está acontecendo nas bases sul-americanas? É disso que eu me questiono. Preocupação com a juventude e com a realidade do Brasil e do Fluminense. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo C que curte, comente, compartilhe. Redes sociais de vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pique na tela, salvações tricolores.